Ei, você já imaginou como é viver em um lugar onde cada dia é uma batalha para sobreviver? Em Bangladesh, a pobreza não é só uma palavra, é a realidade de milhões. Ruas lotadas, sujeira por todo lado e uma desigualdade que corta como faca. Mas, no meio de tanto caos, tem gente que segue em frente, encontra motivos para sorrir e lutar. Quero te mostrar o que é viver num dos países mais desiguais do mundo. Fica comigo, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga a vida. Bangladesh está localizado no coração do sul da Ásia, espremido entre a Índia e Mianmar, com o Golfo de Bengala banhando sua costa. A história desse país é cheia de aventuras, mudanças e superações que moldaram sua identidade. No passado, Bangladesh fazia parte do vasto território do Império Britânico e, por muito tempo, foi conhecido como Bengala Oriental. Durante esse período, o povo lutou por sua liberdade e identidade cultural, enfrentando desafios que culminaram na independência do Paquistão Oriental em 1971, o que trouxe à luz o Bangladesh que conhecemos hoje. Esse território foi influenciado por várias culturas e religiões ao longo dos séculos. O islamismo é a religião predominante, mas o hinduísmo e o budismo também deixaram sua marca profunda nas tradições e costumes do país. É como se Bangladesh fosse um caldeirão cultural, onde diferentes crenças convivem lado a lado. Cada festa religiosa, seja o Eid, o Durga Puja ou o Festival Budista de Vesak, enche as ruas de cores, músicas e aromas, refletindo essa diversidade. Agora, a parte que impressiona: Bangladesh é pequeno, mas tem muita gente. Estamos falando de aproximadamente 169 milhões de pessoas vivendo em um território de apenas 147.570 km², um dos países com a maior densidade populacional do mundo. Para você ter uma ideia, é como se todas as pessoas de vários países europeus fossem colocadas em um só lugar. E com tantos habitantes em um espaço tão reduzido, não é difícil imaginar que cada pedacinho do território é intensamente utilizado. Desde os mercados vibrantes de Dhaka até os arrozais verdes que se espalham pelas zonas rurais, tudo parece pulsar em movimento constante. Essa superpopulação traz enormes desafios. O sistema de educação e saúde precisam ser organizados com precisão para atender uma demanda gigantesca. As escolas são muitas vezes improvisadas, com salas lotadas e falta de material, mas ainda assim as crianças comparecem com entusiasmo, pois a educação é vista como uma esperança de um futuro melhor. Nos hospitais, os médicos fazem milagres com recursos escassos, atendendo um fluxo incessante de pacientes. E, claro, alimentar toda essa gente é uma verdadeira missão. Por isso, o arroz e o peixe são a base da alimentação diária, a famosa combinação de bhat e mak que sustenta milhões. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma verdadeira metrópole superlotada, abrigando impressionantes 23 milhões de pessoas em uma área relativamente pequena. Isso a torna uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, com ruas caóticas, trânsito intenso e um estilo de vida vibrante, mas desafiador. A cidade é o coração econômico, político e cultural do país, atraindo milhões em busca de oportunidades de trabalho e educação, mas também sofrendo com problemas estruturais como pobreza urbana e falta de serviços básicos em algumas áreas. Bangladesh, como um todo, enfrenta uma constante batalha contra a natureza. Devido à sua localização geográfica e baixa altitude, o país é particularmente suscetível a inundações sazonais, especialmente durante o período de monções, entre junho e outubro. Nesses meses, rios como o Ganges, o Brahmaputra e o Meghna transbordam, causando alagamentos que afetam tanto áreas rurais quanto urbanas, incluindo Dhaka. Essas inundações não apenas desabrigam milhões de pessoas, mas também contaminam os suprimentos de água e aumentam a proliferação de doenças. Além disso, os danos às infraestruturas, como estradas e pontes, complicam a recuperação econômica e dificultam o transporte de suprimentos essenciais. Além das inundações, Bangladesh também está em uma zona de risco sísmico. Embora os terremotos não sejam frequentes, o país está localizado perto de placas tectônicas ativas, e a possibilidade de um grande abalo é uma preocupação constante. Isso se torna ainda mais alarmante em Dhaka, onde muitas construções foram erguidas de forma rápida e sem regulamentação adequada, aumentando o risco de colapsos catastróficos no caso de um tremor significativo. A soma desses fatores naturais e estruturais cria desafios tanto para os moradores quanto para os visitantes. A população local precisa constantemente se adaptar às adversidades, mostrando uma impressionante resiliência e capacidade de recuperação. No entanto, os impactos econômicos das catástrofes são devastadores. Pequenas empresas são destruídas, a agricultura sofre perdas significativas e a infraestrutura pública frequentemente precisa ser reconstruída, drenando recursos do governo. Para os turistas e expatriados, viajar para Bangladesh exige precaução.
A necessidade de monitorar as condições climáticas, preparar-se para eventuais emergências e lidar com as complexidades de transporte em Dhaka são alguns dos cuidados essenciais. Mesmo assim, o país oferece experiências culturais e históricas únicas, com mercados tradicionais, templos e uma culinária diversa. Bangladesh, portanto, se destaca como um destino desafiador, mas fascinante, onde a riqueza da cultura se entrelaça com a dura realidade de lidar com a imprevisibilidade da natureza. Imagina que você está em um lugar chamado Bangladesh, que é como um grande palco onde acontece uma verdadeira peça de teatro todos os dias. Nesse palco, as ruas estão sempre cheias de pessoas, carros e motos, como se todo mundo tivesse decidido sair de casa ao mesmo tempo. É tanta gente que parece que a cidade não consegue mais respirar. Quando você olha ao redor, vê um mar de veículos tentando se mover. Os carros buzinam, as motos cortam caminho e os pedestres tentam achar uma maneira de atravessar. Mas, adivinha? Não tem muitas passarelas, aquelas passagens elevadas que ajudam as pessoas a atravessarem as ruas com segurança. Assim, as pessoas têm que ser super corajosas e se arriscar, pulando de um lado para o outro, como se estivessem jogando um jogo de esconde-esconde no meio do trânsito. Para quem não está acostumado, isso pode ser bem assustador. Além disso, as ruas estão repletas de buracos, e em vez de asfalto lisinho, muitas vezes você encontra lama ou poeira. E você não vai acreditar no que mais está pendurado por aí: fios. Sim, fios de eletricidade e internet ficam soltos, como se fossem cordas de um violão, criando uma teia de aranha gigante no céu. Isso dá uma sensação de que tudo está um pouco bagunçado e desorganizado. A infraestrutura da cidade, que é como a estrutura que sustenta tudo e faz a cidade funcionar, está precisando de muita ajuda. As ruas estão tão cheias que é difícil encontrar um lugar tranquilo para sentar e relaxar. Os parques são poucos e muitas vezes pequenos, e as pessoas sonham com espaços onde possam brincar ou fazer piqueniques. Por causa de tudo isso, as pessoas em Bangladesh enfrentam desafios diários. Elas têm que ser criativas e ágeis, como verdadeiros malabaristas, tentando encontrar o melhor caminho para chegar ao trabalho, à escola ou até mesmo para visitar amigos. A vida na cidade é uma mistura de coragem e esperança, onde todos tentam fazer o melhor com o que têm, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É um lugar vibrante e cheio de histórias, onde cada esquina tem algo novo para ensinar. O país se destaca por ter uma das forças de trabalho mais baratas do mundo, com um salário mínimo em torno de $95. Esse cenário atrai muitas empresas internacionais que buscam otimizar seus custos operacionais, levando-as a estabelecer fábricas e centros de produção nas áreas urbanas. Essa movimentação não apenas impulsiona a economia local, mas também gera oportunidades de emprego para a população, embora os baixos salários possam ser uma questão a ser discutida em termos de qualidade de vida. Em meio a essa realidade, as cidades do país apresentam um sistema de transporte alternativo e peculiar: as bicicletas-táxis, que são movidas manualmente. Esses veículos, geralmente conduzidos por ciclistas habilidosos, são uma forma prática e sustentável de locomoção nas áreas urbanas. Comumente vistas em ruas movimentadas, essas bicicletas-táxis oferecem uma experiência única para os passageiros, que podem desfrutar de um passeio ao ar livre enquanto contribuem para a economia local. O uso de bicicletas-táxis reflete não apenas a adaptação dos moradores à economia local, mas também um compromisso com a mobilidade sustentável. Essas bicicletas são uma alternativa eficiente ao transporte motorizado, ajudando a reduzir o congestionamento e a poluição nas cidades. Além disso, elas promovem um estilo de vida ativo entre os ciclistas, que frequentemente se tornam figuras conhecidas nas comunidades onde trabalham. Esse cenário de trabalho acessível e transporte inovador revela a complexidade da vida cotidiana no país, onde a busca por eficiência econômica se entrelaça com práticas que favorecem a sustentabilidade e a inclusão social. A higiene pública em muitas áreas urbanas é alarmantemente precária, refletindo um cenário que afeta profundamente a qualidade de vida da população. Em diversas ruas e praças, vendedores ambulantes, muitas vezes em condições insalubres, oferecem uma variedade de produtos, desde alimentos a utensílios domésticos. Esses vendedores, frequentemente sem acesso a recursos adequados de higiene, como água potável e instalações sanitárias, expõem seus produtos em ambientes que não favorecem a saúde pública. Frutas e verduras, que poderiam ser uma fonte vital de nutrientes, são expostas à poeira e à poluição, tornando-se suscetíveis à contaminação. Adicionalmente, o nível de alfabetização é extremamente baixo, com apenas 30% da população sendo considerada alfabetizada. Essa falta de educação não apenas limita o acesso a informações essenciais sobre saúde e higiene, mas também perpetua um ciclo de pobreza e vulnerabilidade. Sem uma educação básica, muitos cidadãos não conseguem entender as implicações de viver em ambientes insalubres,
nem a importância de práticas de higiene pessoal e coletiva. Essa realidade gera uma população que, sem o devido conhecimento, pode não adotar medidas preventivas para evitar doenças e infecções. A poluição generalizada, visível em cada esquina, contribui ainda mais para a deterioração da saúde pública. O ar poluído, repleto de partículas nocivas, resulta em um aumento significativo de doenças respiratórias, especialmente entre as crianças e os idosos. Os rios e córregos, frequentemente contaminados por resíduos industriais e lixo urbano, se tornam fontes de doenças, enquanto os habitantes, sem alternativas viáveis, são forçados a utilizar essas águas contaminadas para suas necessidades diárias. Essa combinação de condições insalubres, baixa educação e poluição cria um ambiente desolador que agrava os desafios de saúde pública enfrentados por uma população já fragilizada. O resultado é um ciclo vicioso de doença e desinformação que exige uma intervenção urgente e abrangente, incluindo iniciativas de educação, melhoria das condições de higiene e proteção ambiental. Turistas que visitam determinadas regiões frequentemente se tornam alvos de exploração financeira, enfrentando uma série de desafios que podem transformar sua experiência em algo menos que ideal. Um dos principais obstáculos que os viajantes enfrentam é a dificuldade de comunicação. Embora o inglês seja uma língua amplamente ensinada, seu uso é limitado, especialmente em áreas menos turísticas ou em pequenas comunidades. Isso pode levar a mal-entendidos, frustrações e, em alguns casos, até mesmo a exploração por parte de vendedores ou prestadores de serviços que podem se aproveitar da barreira linguística para cobrar preços exorbitantes. Além disso, a infraestrutura turística, apesar de estar presente, pode não ser tão robusta quanto os turistas esperariam. Muitos destinos oferecem templos históricos e passeios de barco que revelam a beleza natural e a rica cultura local. Esses templos, muitas vezes adornados com intricadas esculturas e decorados com cores vibrantes, atraem visitantes que desejam mergulhar na espiritualidade e na história do lugar. Os passeios de barco, por sua vez, oferecem vistas deslumbrantes da paisagem circundante, permitindo que os turistas explorem águas cristalinas e apreciem a fauna e flora locais. No entanto, é importante observar que o consumo de álcool nesses destinos é frequentemente restrito devido a normas sociais e culturais. Muitas comunidades seguem rígidas regras que desencorajam ou até proíbem o consumo de bebidas alcoólicas, refletindo valores profundamente enraizados que priorizam a sobriedade e o respeito pelas tradições locais. Isso pode ser surpreendente para os turistas que, em busca de lazer, esperam poder desfrutar de bebidas em ambientes festivos. As normas sociais, que muitas vezes são moldadas por crenças religiosas ou tradições culturais, podem levar a uma experiência mais contida, onde os viajantes são incentivados a apreciar a cultura local de maneiras que não envolvem o álcool. Dessa forma, enquanto turistas são atraídos por templos majestosos e paisagens deslumbrantes, eles devem estar cientes das nuances culturais e das limitações que podem impactar sua viagem. A comunicação efetiva e o respeito pelas normas sociais são fundamentais para garantir uma experiência positiva e enriquecedora, permitindo que os visitantes realmente absorvam a essência do lugar que estão explorando. Embora o país tenha registrado avanços econômicos e apresente índices de crescimento, a dura realidade vivida por milhões de cidadãos revela uma desigualdade social gritante. Estima-se que quase 5 milhões de pessoas estejam vivendo nas ruas, sem acesso à moradia digna, enfrentando diariamente as intempéries do clima, a violência urbana e a invisibilidade social. Para muitos, a luta diária resume-se a encontrar restos de comida em lixeiras de restaurantes e mercados, disputando sobras que se tornam, tristemente, a única fonte de sustento. Enquanto isso, uma pequena elite econômica desfruta de um padrão de vida luxuoso, com acesso à educação de ponta, tratamentos de saúde privados, moradias em condomínios de alto padrão e viagens internacionais. Essa elite vive em bolhas de conforto, distante dos problemas sociais que assolam as periferias e as ruas, o que aprofunda ainda mais a divisão entre ricos e pobres. O contraste é evidente. De um lado, mansões e arranha-céus de luxo com piscinas e jardins exuberantes. Do outro, milhares de pessoas dormindo sob marquises e viadutos, buscando abrigo improvisado onde podem. Em meio a essa desigualdade alarmante, a falta de políticas públicas eficazes e de programas sociais de inclusão agrava a situação. Os abrigos para moradores de rua, além de insuficientes, muitas vezes são vistos como inseguros ou inadequados, levando parte da população em situação de rua a preferir permanecer nas calçadas, onde ao menos preservam alguma autonomia. A esperança de uma vida melhor se esvai diante da ausência de oportunidades, e muitos caem nas armadilhas da marginalização e do abandono social. A desigualdade reflete-se também no acesso aos serviços essenciais. Sistemas de saúde e educação pública sucateados não conseguem dar conta da demanda, enquanto a elite tem à disposição clínicas privadas e escolas bilíngues. O abismo social se torna ainda mais evidente em momentos de crise econômica,
quando a pobreza extrema cresce rapidamente, afetando os mais vulneráveis e empurrando outros tantos para as ruas. A realidade é cruel, e a falta de oportunidades e apoio faz com que muitos não consigam sair desse ciclo de miséria. Dessa forma, o crescimento econômico beneficia apenas uma parcela privilegiada da sociedade, deixando milhões esquecidos à margem. A desigualdade social se enraiza nas estruturas econômicas e culturais, criando um círculo vicioso que perpetua o sofrimento de quem já foi excluído e concentra poder nas mãos de poucos. Enquanto a riqueza se acumula em pequenos grupos, a miséria cresce silenciosamente, tornando-se uma ferida aberta na paisagem urbana e um desafio urgente que precisa ser enfrentado. Bangladesh é um lugar de muitos contrastes, pobreza extrema e uma desigualdade marcante, mas também uma resiliência que impressiona. As condições podem ser difíceis, a infraestrutura precária e a sujeira presente em muitos lugares, mas o povo segue batalhando, encontrando pequenas alegrias e tentando mudar sua realidade, um dia de cada vez. Viver em um lugar assim nos faz refletir sobre o quanto valorizamos o que temos e nos ensina que, mesmo na adversidade, sempre existe espaço para esperança. E se você quer saber como é a vida em um país completamente diferente, fica ligado no próximo vídeo. Assim é a vida na Estônia, o país das ilhas, mulheres solteiras e tecnologia avançada. Prepare-se para uma realidade oposta à de Bangladesh, com inovações surpreendentes e um estilo de vida moderno que vai te deixar de boca aberta. A gente se vê lá!